Boa tarde. Hoje, em destaque, a freguesia do Mosteiro. Recordamos que tem uma área territorial de 10,62 km², 688 habitantes, segundo o censo de 2021, menos 86 relativamente ao censo de 2011, ou seja, menos 1,1%, corresponde a uma densidade populacional de 72 habitantes por quilómetro quadrado. Recordamos também que foi uma das 3 freguesias que deram origem à freguesia sede do concelho de Vieira do Minho. O nome que todos conhecemos substitui o de São João de Vieira pela importância que tomou um cenóbio, o convento ali existente. Do convento ficou a vida e a lenda de Santa Senhorinha e, recorde-se também, foi a abadia e cabeça do concelho de Vieira do Minho. A sede do concelho localiza-se na povoação então designada de Brancelho e nas inscrições de 2020 e pertencia à freguesia do Mosteiro. Foi centro paroquial relativamente à sede também, até 1990, ano da inauguração da igreja de Vieira do Minho e criação da respectiva paróquia. Um dado demográfico: entre os censos de 91 e 21, a freguesia registrou menos 280 habitantes. O máximo registado foi em 1930, com 2.241, e desde 1991 desceu dos 4 para os 3 dígitos. Nas eleições autárquicas de 2025 estavam inscritos 681 eleitores, votaram 522, a abstenção foi de 23,35%. Houve ainda 10 votos brancos e nulos. A lista apresentada pelo PS obteve 280 votos, elegendo António Rodrigues Gomes como Presidente da Junta, e a lista apresentada pelo PSD obteve 232 votos. No Mosteiro tem sede um dos mais prestigiados ranchos folclóricos do concelho, o Rancho de São João Batista do Mosteiro, rebatizado como Grupo Recreativo e Folclórico do Mosteiro. Nesta freguesia existe ainda uma das associações desportivas do concelho, o Grupo Desportivo do Mosteiro, que disputa em 2026-27 o Campeonato da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Braga. É do Mosteiro também um dos núcleos mais ativos dos escoteiros do concelho ou da paróquia. Voltamos assim à freguesia do Mosteiro para fazer a análise da situação atual nestes primeiros 9 meses do mandato iniciado em outubro de 2025, também as atividades da autarquia, a economia local e também a vida das associações da freguesia e ainda tentar perspectivar o próximo futuro. Convidamos e temos em estúdio António Rodrigues Gomes, Presidente da Junta de Freguesia, Rui Matos, Presidente da Direção do Grupo Desportivo do Mosteiro, Elsa Ribeiro, da direção do Grupo Recreativo e Folclórico do Mosteiro, e Carlos Ribeiro, do Agrupamento de Escoteiros. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Sr. António, esta experiência de 9 meses à frente da freguesia, o que tem sido? Tem sido 9 meses de luta, tem sido 9 meses de... Mas luta fácil ou luta... Não é fácil. Tem sido uma luta permanente, não é? Porque realmente o Mosteiro estava e está carente de algumas infraestruturas e nós temos... Nomeadamente caminhos, estradas que estão bastante danificadas. Aviação interna da freguesia, dentro da freguesia. Exatamente. E estamos a tentar devolver alguma dignidade à freguesia nesse sentido. Quanto ao papel do Presidente da Junta, como se tem adaptado a ele, se é que foi necessário? Tenho-me adaptado dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que sou. A minha pessoa é sempre a mesma, não é? E tenho os contactos que tenho tido com a população têm sido os melhores, não é? Felizmente, algumas vezes nem por isso, mas tenta-se fazer perceber à população que estamos a trabalhar, estamos a tentar fazer o nosso melhor e dar o melhor que o Mosteiro merece. A freguesia tem uma sede já há anos, uma sede sim. a funcionar na antiga escola. Exatamente. E funciona todos os dias.
Não funciona todos os dias. Funciona todos os dias para mim, né? Mas e a qualquer população hora. Já daí penso que a população está toda elucidada nesse sentido, que nós estamos presentes a qualquer hora, a qualquer momento, desde que necessitem, têm os contactos, é ligar e estão completamente à vontade. Perfeito. Agora, os dias de expediente só temos a quarta-feira entre as 5h30 e as 7 horas. E temos no sábado. Você junta ou tem um funcionário? Estamos lá 2 funcionários, pelo menos. Dois membros da Junta de Freguesia. Mas a Junta não tem nenhum funcionário ao serviço? Não. Somos nós. Os 3 da equipa, 2 estão sempre operacionais. Felizmente eu tenho estado sempre operacional e desde já endereço nesse caso da nossa junta, preparamos logo aliás que está em andamento, uma requalificação da junta, porque a nossa junta, como vocês sabem, está virada muito para a estrada e a nossa entrada não permite mobilidade às pessoas, aos utentes, porque temos a dificuldade das escadas. E à margem da Estrada Nacional. Exatamente. E eu já vi isso muitas vezes, não é? Termos ali pessoas que podem eventualmente ser atropeladas porque deixam os carros de um lado e atravessam a estrada para virem à junta. Ora, juntando o útil ao agradável, como nós temos a parte traseira toda com um grande parque de estacionamento, então há que fazer a entrada principal pela parte que hoje dizemos que é a traseira, ficará a ser a parte principal de entrada. Portanto, o projeto foi metido. Que também já foi a entrada da casa, não é? Continua a ser. Sim, já foi. Agora ali a mobilidade vai mandar e temos que requalificar aquela zona, e o projeto deu entrada na Câmara em janeiro e já temos ordens para avançar com a requalificação. Penso que todos os mosteirenses vão ficar um orçamento para 2026 com que valores? Os valores sem rigor para 2026, sem grande rigor. Nós fizemos um orçamento para 96 mil euros. Dependentes do FEF? Sim. Não, dependente de nós. Portanto, mas 96 é o que vem do FEF, do Fundo Financeiro de Freguesias. É esse o nosso objetivo, é tentar essas requalificações, também de empréstimos, já cofinanciado com a Câmara. Temos a estrada das Lajes a Salgueiros, para ver se conseguimos ali colmatar uma dificuldade muito grande no Alto das Lajes, porque temos ali uma passagem bastante estreita e temos um problema que é premente de queda de barreira e ficarem as pessoas do Alto das Lajes sem acesso nenhum. Então temos que criar acesso a essas pessoas. Isso já está em andamento. Protocolado com a Câmara? O protocolo já saiu à Assembleia de Câmara. Como se senta um Presidente da Junta nessa... provavelmente, isto é uma questão sempre recorrente, como é que se senta um Presidente da Junta com o orçamento que tem e com o que vê para fazer? Cheio de dificuldades. Eu costumo dizer, agora com 5 milhões de orçamento já conseguia pôr um mosteiro em andamento. Mas eu penso que com força de vontade, planeamento e também força de vontade da parte estatal, ou seja, da nossa Câmara, em conjunto com o Estado, eu penso que nós conseguimos melhorar muito estas situações. A provocação de costume e o facto de ser eleito com a mesma sigla da maioria atual na Câmara dá-lhe algum benefício? Eu costumo dizer, e continuo com a minha ideia, que não é por a sigla que manda. Neste caso concreto, não é? No mosteiro, eu penso que as pessoas quiseram uma mudança e aproveitaram
como costumo dizer, aproveitaram-me a mim e a minha equipa para conseguirmos... Porque concorreu. E concorrer, exatamente, para tentar fazer alguma coisa. A sigla, não, eu penso que não pesa, porque se formos a ver o passado mas deixa-me perguntar, isso depende mais da sigla ou da dinâmica da freguesia, da autarquia da freguesia? Sim, da dinâmica, principalmente da freguesia. É porque o mosteiro tem muito de bom para aproveitar. Tem, e eu penso que durante alguns anos que se podia ter aproveitado mais um bocadinho. Eu não quero criticar, nunca gostei, não gosto e não critico quem faz ou deixa de fazer. Cada um à sua maneira, aos seus modos, tentou dar o melhor contributo à freguesia. E, portanto, penso que na mudança, nas mudanças, há sempre algo que possa surgir mais. Um impulso diferente. Exatamente. Porque eu não duvido que o anterior, eu passei pelo grupo desportivo do Mosteiro e quando cheguei ao final de 8, 9, 10 anos estou cansado. Isto tem que ir renovar. Por isso temos lá agora o novo. Temos lá agora o Matos. De qualquer modo, com potencialidades, mas o problema é que as freguesias vão perdendo gente. O Conselho também, o conjunto, não é? Mas o país também. Não é? Isto não passa só por nosso Conselho, não é? Isto é natural. Tudo o que está no interior, não é? Está a perder muita gente. E nós hoje, se nos lembramos, embora ainda se mantenha algumas, se nos lembramos do que havia de comércio no Mosteiro e que atualmente vemos uma diferença substancial para menos. Exato, é a água do vinho. Né? Nós tínhamos o Cardoso, tínhamos o Feta, tínhamos o Pedro, enfim, tínhamos o Ronca e hoje temos que se expandeu o Paulinho. Não é o Ronca hoje, é o Paulinho, com uma... Mas no meio disto tudo, não vamos dizer que acabou a dinâmica no Mosteiro. O Mosteiro tem que se preparar mais um bocadinho e fazer um tratado de chamar a... Mas como fixa a gente? Na agricultura, pouco. Na agricultura nós não temos grandes hipóteses. Está tudo abandonado, nós não temos latifúndios, não é? Nós éramos a mais uma agricultura de subsistência e, portanto... E mesmo essa vai morrendo. Vai morrendo porque nós começamos a ver que... Os mais novos fazem outras contas. Não fazem outras coisas, não querem. Isto é normal e vocês reparem que a nível geral, eu não quero condenar nada a ninguém, mas penso que as políticas nesse aspecto não têm sido muito bem aproveitadas para nós, principalmente do interior. Porque eu vou dizer em duas palavras mais ou menos aquilo que sinto. Se nós estamos a formar doutores e engenheiros e não temos formação de carpinteiros, de marceneiros, não temos essa... Se vivermos num mundo em que só há doutores e engenheiros, quem é que vai trabalhar? Onde é que está a certificação? Eles também trabalham, não é? E o trabalho que se está a fazer, infelizmente, e eu sei disso porque passo por isso, infelizmente está a ser feito por pessoas que vêm de fora e que não têm tanta qualificação para fazer esses trabalhos. A propósito, que é uma pergunta também para todos, que é, há pessoas de fora que se fixam no Mosteiro? Há procura de casas para venda ou para aluguer? Principalmente no aluguer. Os já muito falados nómadas digitais, aquelas pessoas que trabalham de casa já através do computador. Sim. No Mosteiro tem? No Mosteiro já tem e já começam a aparecer. Pessoas que gostam realmente de estar na natureza, pessoas que gostam do sossego para desempenharem o seu papel. E temos um casal de alemães que passo por ele todos os dias, como se costuma dizer, e o trabalho dele passa por aí. E aqueles que nesta altura procuram mais o Conselho, que é a sua terra, que são os que emigraram, os nossos que emigraram, regressam ao Mosteiro? Não se vê assim tanto regresso como isso. Aqueles que se vão reformando? Esses sim. Esses vão voltando e isso nota-se no Mosteiro que cada vez temos uma população mais envelhecida e, portanto, nesse sentido é que nós temos que trabalhar muito
para lhes dar qualidade de vida no regresso. Não é? Só que isso não depende só de uma junta. Não. Deixe ver o que percebem, o que fazem os cidadãos de Mosteiro. Essa Carla, como se sabe, foi autarca, professora, foi autarca e chegou a representar, a exercer as funções de Presidente da Câmara. Como vê este discurso do Presidente da Junta de Mosteiro e a freguesia onde vive? Antes de mais, boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Alto Ave, também aqui ao painel, ao Sr. Gomes, ao Rui Matos, ao Carlos Ribeiro, e obrigada pelo convite para estar aqui. É assim, claro que se há concelho com uma grande área é o concelho de Vira de Minho. São muitos quilómetros quadrados de área e muitas freguesias dispersas. Claro que o Mosteiro é a freguesia que estamos aqui a falar, é uma freguesia que fica muito próximo da sede do concelho. Quando falamos às vezes, fechou esta mercearia, fechou aquela mercearia. Porquê? Porque as pessoas no geral entretanto abriram superfícies comerciais maiores e as pessoas deslocam-se muito facilmente a essas superfícies comerciais. Claro que o ideal era continuarmos a ter o comércio local ativo e ainda bem que o era, mas é uma realidade de quem mora muito perto da sede do concelho. Como se diz em relação à agricultura, também os mais novos fazem outras contas. Os mais novos fazem outras contas e agora também falando com o professor que eu sou, no geral, quando se tenta incutir alguns cursos para os mais novos, por exemplo, Vieira tem um centro tecnológico especializado, que foi uma obra de 1.200.000 euros de investimento, no âmbito das energias renováveis, onde se procura técnicos nessas áreas, não engenheiros, mas sim técnicos especializados, e posso-vos dizer que para os nossos alunos, uns cursos profissionais, seja na área da restauração, seja na área dos renováveis, seja na área então da agricultura, eles não querem mesmo, é muito difícil cativar. Porquê? Porque os mais velhos também não incentivam nem valorizam essa parte agrícola. No entanto, há profissões temos o vencimento é atrativo. Sim, quando o Sr. Gomes falou nos canalizadores, nos picheleiros, eles ganham mais que muitos licenciados. Só que quando se fala na formação nessas áreas, os pais não querem que eles tenham essa formação, querem que tenham uma formação superior. É moda hoje. Não é uma moda, é legítimo as pessoas pensarem isso, porque foi legítimo, mas sempre foi legítimo, mas há uns anos atrás era vedado à maioria das pessoas essa ascensão social em termos académicos. É uma conquista da democracia. É uma conquista de Abril, e como conquista de Abril generalizou-se, por isso é normal que todas as pessoas queiram ter um doutor na sua família, um engenheiro. Antigamente queriam ter um padre, não é? Por isso as realidades foram mudando. É legítimo isso, é claro que sim. E depois também, quando se faz uma agricultura de subsistência, é muito difícil explicar a um jovem que ele vai ter lucro quando vê os avós numa subsistência muitas vezes sujos, como é típico, com terra, e não querem isso para eles. Claro que temos uma vaga de novos agricultores ligados, por exemplo, aos frutos silvestres, ligados às aromáticas, que é uma outra realidade, mas tudo isso é cultural e tem que se ir desmistificando também um bocadinho todas essas áreas de investimento. Claro que aqui, quando se fala também no investimento nas freguesias, ele deverá ser o máximo possível. A rede viária de esgotos e de água são prioridades para todas as freguesias, por isso, claro que o Sr. Gomes, quando fala na freguesia do Mosteiro, fala como eu também, que habito a freguesia do Mosteiro, e todos que aqui estão gostaríamos de ter a freguesia do Mosteiro no top das acessibilidades, no topo de tudo, claro que sim, mas também sei que quem está a presidir os destinos tem que ter uma gestão equitativa entre todo o território, fazendo com que... Com 96.000 euros. Não, estou a falar, os 96.000 euros não é a gestão ao nível de município. A gestão dos 96.000 euros é o orçamento da Junta de Freguesia do Mosteiro. É isso que eu referi. Certo. Quando há um bocado me perguntou ao nível... Quem está a gerir os destinos municipais tem que ter uma abrangência de território que não é só a Freguesia do Mosteiro, nem são as outras freguesias. E aí deverão ser as reais necessidades do território. Quando se fala em infraestruturas, por exemplo, nós temos um território muito envelhecido e é imprescindível para a maioria das pessoas terem bons acessos que lhes permitam serem socorridos, por exemplo, uma ambulância. Mas não merecia o interior em geral a chamada discriminação positiva? Eu acho que merecia, aliás. Merecia e merece. Uma discriminação positiva para o interior acho que era
é todo normal e valorizável que assim o seja. Quando nós ouvimos falar nos milhões para a área metropolitana do Porto ou de Lisboa, se calhar precisávamos de uns milhões para numa diferenciação positiva para a área do interior que permitisse às mesmas pessoas que são portuguesas de igual forma terem o acesso a uma estrada, terem o acesso a um hospital, terem o acesso aos bens normais. Quando há um bocado se falou aqui em alguns sítios, há sítios onde, por exemplo, um carro dos bombeiros é muito difícil lá chegar, uma ambulância é muito difícil lá chegar, e às vezes são realidades. Quem vive nos grandes centros não tem essa percepção. E deveria ter, porque Vieira de Minho é muito bonita para a parte turística, teve um desenvolvimento turístico muito grande. Nós temos agora, inclusive na nossa freguesia, muitas casas de turismo que estão ocupadas nesta altura, e é bom, mas também é bom que os nativos, que os naturais também tenham boas condições para a sua habitabilidade o ano inteiro. Como é visto pelo António ou Carlos Ribeiro, a sua freguesia? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Cumprimento o painel e agradeço o convite para estar aqui presente em representação do agrupamento 866 do Mosteiro. Esta falta de investimento no interior já é uma coisa de há demasiado tempo. E nós vimos dizendo isto, e nós que vivemos aqui vimos dizendo isto, mas lá em baixo em Lisboa os ecos não chegam lá abaixo. Infelizmente não chegam lá abaixo. E o que a professora Elsa tinha dito aqui é verdade, quer dizer, nós devíamos ter essa diferenciação positiva, porque nós continuamos a ser portugueses, tão portugueses como alguém que habita a capital ou e até a pagar no os Porto. nossos impostos. Pagamos os mesmos impostos, não temos nenhuma redução por não termos tantas coisas que eles têm. No entanto, eu também digo que, e eu morei muitos anos em Lisboa, eu ainda assim, com todas estas nossas dificuldades, e eu dou um exemplo prático. Eu tenho um colega meu que precisou de fazer uma ressonância magnética em Lisboa, demorou 3 meses para a fazer. Eu marquei-a de uma semana para a outra. Portanto, e tendo os dois o mesmo serviço de assistência médica. Portanto, às vezes, se calhar lá em baixo em Lisboa, aquilo também não está tão perfeito como nós pensamos. Nós aqui, o que nós realmente precisávamos como era... se percebe nas notícias. O que nós mesmo precisávamos era de conseguir atrair mais pessoas para cá. Mais pessoas para cá, porque todos nós percebemos que vamos tendo cada vez menos pessoas. Nós, por exemplo, no agrupamento é difícil porque cada vez há menos crianças, a taxa de natalidade é o que é, os casais em regra têm no máximo 2 filhos, não têm mais que isso, os casais jovens que habitam na nossa freguesia não são assim tantos e nós temos esse problema de atração de efetivo, neste caso. Sendo que também temos outro contra, que não é contra nenhum, ainda bem que assim é, e haviam de haver mais. Temos um agrupamento aqui na vila que acaba por ser mais fácil para as pessoas colocarem lá os miúdos na vila do que os vir trazer ao mosteiro. Nós apenas temos que nos limitar ao recrutamento daqueles que vivem na nossa freguesia. Ainda nestes aspectos, Rui Matos, a visão de quem conhece o Conselho. Antes de mais, boa tarde a todos. Conhece o Conselho de ponta a outra. Acho que tudo aquilo que disseram é uma verdade, mas também para atrair pessoas, sem dúvida nenhuma, não havendo redes viárias, torna-se impossível, porque torna-se impossível o investimento em Vieira, porque ninguém vai investir em Vieira, porque fica longe haver uma indústria em Vieira para tentar levar o produto final para fixar pessoas. E fixando pessoas, para fixar pessoas é preciso criar empregos, é preciso um todo. E por isso, tudo aquilo que disseram até agora é uma verdade. Isto serve de desculpa para a Junta de Freguesia? Eu penso que nós não nos podemos... Ou justificação? Justificação, sim. Agora, eu penso que se nós conseguíssemos, conforme o Mato estava a dizer, uma rede viária em condições, talvez trouxéssemos algo para aqui. Eu não sou apologista, muito apologista de fábricas, não sou porque uma fábrica, quando se mete uma fábrica, estraga-se aquilo que nós de mais belo temos, que é a natureza. Mas há opções. Exatamente, temos que ter opções, não é? E a opção se passa realmente pelo turismo, então temos que fazer uma aposta enorme
Mas só o turismo pode resolver os problemas para a ficção? Pode resolver muitos problemas na nossa, principalmente na nossa freguesia. Porque realmente o mosteiro tem potencialidades especiais. É também, numa parte do mosteiro, que se senta um dos centros de atração da Albufeira do Hermal. Exatamente. Agora mais discutido, o plano de ordenamento da Albufeira do Hermal tem uma boa parte do seu território, exatamente, ou dos terrenos a ocupar no mosteiro. E é aí que nós devemos evidenciar, se calhar, os nossos investimentos e os nossos investidores, atraí-los para cá. Mas para isso, continuo a dizer que se nós tivermos uma boa rede viária, uma boa saída, nós conseguimos fazer alguma coisa. Porque senão as pessoas procuram outras paragens e nós temos tudo para dar. Nós no mosteiro temos a nossa bacia hidrográfica do Ave, da barragem de Guilho Frei, o chamado Hermal. Nós temos tudo para ser um centro de qualidade. Aliás, já temos aí algumas coisas que já estão vistas, que já temos bandeiras azuis, portanto não estamos mal, estamos num bom caminho. Agora não era uma bandeira azul, eram 4 ou 5 bandeiras azuis. Porque a nossa Albufeira é enorme, é grande, a nossa freguesia, principalmente a do mosteiro, grande e dispersa, porque é muito complicado ela ser grande, dispersa e, ao mesmo tempo, em zonas de acesso difícil, porque nós trabalhamos mais na parte não temos grandes vales para construção, e então tem que ser uma sintonia entre a construção e aquilo que nós queremos para... O que conhece o plano do diretor municipal para o mosteiro é de maneira a satisfazer a junta de freguesia? Eu vou lhe dizer com toda a franqueza, eu no plano de diretor do mosteiro vejo que há ali alguma coisa que se possa mudar. Mas não é muito. E isso faz parte das conversas da autarquia freguesia com a autarquia municipal? Sim. Mas num concelho, ou melhor, numa freguesia com estas dificuldades, um concelho que também é, e num país que também está a envelhecer, é ver quantos saem ainda para emigrar, e não só pela aventura, nós conseguimos ver um dos reixos mais dinâmicos, um dos grupos de escuteiros mais dinâmicos, e um grupo de futebol que já voou, enfim, a meia encosta. Claro que sim, acho como é possível? Será que os escuteiros também são bailadores e também podem jogar futebol, e o contrário também é verdade? Acho que sim, acho que nada impede de um jogador de futebol também ter um pezinho de dança e servir como escuteiro também. E de certeza que temos aqui pessoas que intercruzam, pais, filhos, uma geração que intercruza todas estas 3 associações e grandes associações da freguesia. Essa freguesia de Vieira de Minho é uma freguesia com muita história. Falou na introdução na Santa Senhorinha. Freguesia do Mosteiro. Conselho de Vieira de Minho. Sim, falou na Santa Senhorinha, ou seja, se pensarmos que muitas pessoas, mesmo que habitem a vila, foram batizadas no mosteiro, porque na altura não havia igreja em Vieira, ou seja... Foram doutrinadas no mosteiro e guardam do mosteiro um sentimento muito agradável. Daí muitos de pais até terem os filhos nos escuteiros. E o rancho do mosteiro, que tem, claro que a gênese e a grande massa é de mosteirenses, mas tem pessoas que habitam outras freguesias, e não é por isso que deixam de representar, e muito bem, o rancho folclórico do mosteiro. Na época, e o mesmo se passa com o futebol, certeza, quando o Rui disse é a parte de formação, é a formação de muitos que tiveram no Vieira, e que tiveram nos craques, e que tiveram noutras associações, e que entretanto regressam ao mosteiro e se sentem bem, se sentem identificados. A proximidade com o centro da vila também é uma mais-valia para os mosteirenses e para toda esta sinergia. Quando falava do mosteiro, claro que é uma freguesia com história. O rancho folclórico do mosteiro vai fazer 50 anos no próximo ano. Nasceu em 1977 e faz 50 anos no próximo ano. E
sempre de atividade ininterrupta. Isso quer dizer que as pessoas se dedicaram e foram fazendo. Claro que se perguntar é fácil todos os dias, não é fácil todos os dias. E continua a ser dos mais solicitados? Continua a Estou certo? ser muito solicitado. Também está aqui o Sr. Gomes, também faz parte dos órgãos sociais e tem conhecimento disso. Inclusive, muitas vezes nós não podemos corresponder positivamente a todas as solicitações, porque senão, por exemplo, este domingo teríamos 3 atuações quando só temos um grupo folclórico, não é? Ou seja, também temos que fazer essa gestão, acima de tudo, porque as pessoas também é por amor à camisola que o fazem e acaba também por terem que gerir muitas vezes a parte familiar, todas essas partes, ou seja, mas não é por isso que deixa de haver esta vontade do associativismo. O mesmo se passa com os escoteiros, o mesmo se passa com o futebol. Ninguém está ali pelo ordenado que recebe, ninguém está ali pelas mais-valias, está ali por amor a uma associação, está ali para representar também uma freguesia. E tem condições para desenvolver a sua atividade? Tem condições para desenvolver a atividade, temos uma excelente sede. Claro que poderíamos ter melhores condições ao nível dos instrumentos, mas isso também já fizemos e dos trajes, também já fizemos essa petição junto da parte do município, uma vez que é algo de desgaste permanente e que são muito dispendiosos, quer a parte instrumental, quer a parte dos trajes. E há muita gente novinha que eu vi dançar e que vai crescer? E que vai crescer e que as bainhas vão descendo, mas a certa altura, como o rancho não dança de calções, lá tem que se substituir pelas calças, não é? E umas saias maiores, ou seja, por muitos folhos que vai tendo, há uma certa altura onde tem que mesmo que se substituir. Ou seja, claro que tudo isso é bom sinal, é sinal que temos os mais novos e é sinal que os mais novos gostam da cultura do folclore e gostam de estar ali. O que também é bom. E, acima de tudo, cria-se esta vontade e esta transmissão de geração em geração das culturas e dos cantares. Porque, por exemplo, nós temos algumas músicas que falam sobre a freguesia do Mosteiro. E, ao falarem sobre a freguesia do Mosteiro, falam sobre os vários lugares, falam sobre a serração que houve no Mosteiro, falam sobre o rio Abo que atravessa o Mosteiro. Ou seja, também é uma forma de ganharem mais conhecimento sobre a sua freguesia. E identidade também. Identidade. Eu acho que um rancho folclórico é identitário de uma freguesia. Assim, brevemente, sustentabilidade em termos financeiros e de futuro neste ano. É assim, a sustentabilidade tendo o número de bailarinos bastante. A sustentabilidade acontece porque as pessoas não são remuneradas, porque senão deixava de haver sustentabilidade. Eu mesmo se passa de certeza no grupo desportivo do Mosteiro, ou seja, não sendo remuneradas as pessoas, há sempre uma sustentabilidade relativa, não é? De gastos, tal como eu disse, de instrumentos de trajes, de transportes, ou seja, mas é tudo muito mais limitado. Se eles fossem remunerados, como são noutras associações, aí de certeza que havia um colapso financeiro. Mas não é o caso do Rancho Folclórico do Mosteiro? Não é o caso do Rancho Folclórico do Mosteiro, que tentamos sempre fazer o nosso melhor e conseguimos fazê-lo com a boa vontade de todos. Quer dos tocadores, quer dos cantadores, quer dos ensaiadores, quer dos bailarinos, ou seja, é uma família. E é uma família que está ali para dar o seu melhor e para representar melhor. E que até tem sexta-feiras de dança, não é? Sextas-feiras às 21h30, José Luís ainda pode dar lá um passinho de dança também, quando quiser. Não tem patins. Não tem 2 pés esquerdos, mas não interessa, há sempre um instrumento musical que se pode adaptar a uma mão direita, não é? Resumindo, isto para dizer o quê? Que as pessoas têm todas uma apetência, pode não ser para a dança, mas pode ser para tocar ou pode ser para, no fundo, dar o seu apoio. Nós temos ali mães e avós que vão levar os meninos mais pequeninos e estão ali com eles no ensaio e têm as despesas de os ter que transportar e tudo mais e continuam a estar lá e bem dispostos e, acima de tudo, é isso que se deve ter. Ou seja, é o amor a uma freguesia e o amor a uma cultura que transcende a freguesia. Quando nós vamos, por exemplo, estivemos em representação num festival de folclore na Póvoa de Varzim, mais do que o mosteiro estar lá, que estava ao mosteiro, estava Vieira do Minho. E se é algo que me agrada é que haja esta relação entre, por exemplo, os grupos folclóricos de Vieira do Minho. E porque é também uma região. É uma região, é o Minho que está representado, são as nossas tradições e quando se fala em Vieira de Minho também é normal que isso potencie o turismo, porque se as pessoas ouvem falar de Vieira de Minho ficam com a curiosidade e acabam também por vir a Vieira de Minho, ou seja, trabalha tudo na mesma engrenagem. A mesma questão para os escoteiros, também conseguem manter-se
E há décadas, isso era um dos grupos mais dinâmicos, não só na freguesia. Nós estamos legalmente inscritos desde 1988, mas a fundação do agrupamento remonta a uns anos mais atrás. No entanto, o registro só foi feito nessa altura. Portanto, iremos fazer 40 anos em 2028. E sim, durante estas décadas que temos no ativo, sempre tentamos ser o mais dinâmicos possível para que os nossos jovens miúdos que nos são confiados, porque é isso que se trata, são os jovens que nos são confiados, para que nós possamos acrescentar alguma coisa ao crescimento deles. É esse a missão dos escoteiros. Como diz a professora, e é verdade, e o mesmo se passa no futebol, isto também passa muito pela carolice dos dirigentes, que damos o nosso tempo às nossas crianças. Por exemplo, acabou no dia 8 de agosto o acampamento. Deixe-me questioná-lo, porque vem nisso uma afirmação para o meio. Sim. O objetivo dos escoteiros é formar homens novos, formar pessoas para a sociedade. Nós contribuímos... Na perspectiva católica. E na perspectiva cidadã, de cidadãos terem valores, saberem o que é o respeito, saberem o que é a democracia, terem resiliência às adversidades. Nós participámos no acampamento regional que foi de 3 a 8 de agosto na Montanha da Penha. Foram mais ou menos 5.000 escoteiros que estiveram lá, representando mais de 1.000 agrupamentos. Estiveram 5 regiões representadas. Foi até agora e conseguiram nos bater, porque até antes deste acampamento o nosso de Vieira do Minho em 2016 tinha sido o maior, com 4.100 escoteiros, e este conseguiu-nos bater por mais 900. Mas estivemos lá, o nosso agrupamento esteve representado com 31 jovens do nosso agrupamento. Eu levei 10 lobitinhos entre os 6 e os 10 anos, que estiveram 7 dias sem os pais, em atividades, e em que conseguiram e ultrapassaram uma série de dificuldades que lhes foram sendo impostas, naturalmente, pela atividade, mas foi bom eles terem conseguido aprender essa palavra nova que é resiliência. Eles conseguiram ultrapassar isso, e é para isso que nós preparamos os nossos jovens. Agora, obviamente que isto sai muito daquilo que é o dirigente. A liderança. Todos nós nos damos, todos nós abdicamos. Eu abdiquei de 7 dias das minhas férias pessoais com a minha família para estar com a minha segunda família, que é, como diz aqui a professora, é o que nós sentimos nestas nossas associações. Nós acabamos por construir uma rede de laços entre pessoas que potenciam o funcionamento da nossa atividade. Por exemplo, nós temos um grupo de pais que nos auxilia nas nossas atividades, a quem nós estamos eternamente agradecidos pela forma como eles nos ajudam. E ajudam-nos porque nos ajudam, porque têm lá os filhos, e nós até temos pais que os filhos já lá não estão e eles continuam-nos a ajudar, continuam a ajudar o agrupamento. E é através desta rede, destes elos que nós vamos construindo ao longo da nossa existência, do nosso agrupamento, que nós vamos conseguindo que o nosso agrupamento se mantenha vivo, se mantenha ativo e que consigamos cada vez mais fazer um trabalho melhor e mais profícuo e também com melhor qualidade. E condições para desenvolver as vossas atividades. As condições, é eternamente também uma batalha nossa. Estamos agora com uma possibilidade de mudarmos a nossa sede do nosso agrupamento. Estamos a enverdar esforços junto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia para ver se conseguimos ter um espaço mais condigno para as nossas crianças, que seria portanto, as antigas instalações da antiga escola, que é contígua com a Junta de Freguesia, onde funcionou muitos anos as primeiras escolas onde funcionou durante muitos anos a cozinha que fazia as alimentações para as escolas aqui do nosso concelho. Depois, posteriormente, também ainda funcionaram lá alguns cursos de culinária financiados pelo Instituto do Emprego, mas já há mais de 10 ou 12 anos que é um edifício que se encontra devoluto, e até acaba por estar a danificar-se
por essa não utilização. E nós tentámos, e estamos a tentar enverdar esforços junto da autarquia e da junta para que esse espaço nos possa ser cedido para nós requalificarmos e ficarmos com uma sede mais condigna para receber as nossas crianças e os nossos jovens. Rui Matos, agora nas funções de Presidente da Direção, o que é apenas uma mudança de lugar, não é? Não, já é o terceiro ano. Muito. Então, não, continuamos a trabalhar, voltamos a apostar todos os anos, como tem vindo. Mas como estávamos a falar antes, o mosteiro consegue viver quase da prata da casa, isto é, de gente de dinheiro do Minho. E consegue e é obrigado consegue por um motivo e é obrigado por outro motivo. Consegue pela boa vontade de toda a gente e é obrigado porque à imagem de todos os outros a situação financeira é aquela que é. Temos a felicidade, entrávamos em colapso, como alguém disse, já não sei quem disse, entrávamos em colapso financeiro se tivéssemos que pagar a alguém, porque Vieira do Minho não temos indústria, não temos nada e as pessoas são poucas. Graças a Deus, cada vez que o mosteiro joga não nos podemos queixar, porque uma vez também que temos as pessoas na terra, é mais convidativo a que os pais, os irmãos, os tios também se desloquem ao paroquial. Pronto, e vamos tentando fazer todos os anos uma coisinha nova. Ainda hoje, por acaso, não por termos vindo aqui, mas ainda hoje tive reunido 2 horas com o Presidente da Junta a conversar sobre necessidades, sobre aquilo que era possível ou não fazer, e vamos trabalhando sempre para fazer mais alguma coisinha por ano. E para regressar à montanha outra vez, subir a montanha? Foi bonito, foi sem dúvida bonito, foi uma coisa que não foi planejada, foi uma coisa que aconteceu. Era bonito que acontecesse outra vez, mas cada vez mais o futebol está a ultrapassar todos os limites. Neste momento, qualquer miúdo que sai dos júniores pergunta quanto é que eu vou receber. Nós antes quase que pagávamos para jogar à bola. Como disse um dia, e agora ele sai de lá e diz assim, quanto é que eu vou receber? Mostrar aqui, todos querem ser Ronaldos. Todos querem ser Ronaldos e têm toda a legitimidade em pensá-lo. Mas é uma coisa, e se virem as estatísticas de futebol, isso não tem nada a ver. A 0,01% chega a profissional de futebol. Então qual é o orçamento que o mosteiro tem para uma época? Um mosteiro sem pagar ordenados tem 23 mil, 24 mil euros anuais. E isso depende do apoio municipal? Sim. De algum da freguesia, provavelmente. E depois depende do trabalho que nós temos que fazer para conseguir chegar lá. Dos sócios, das publicidades, do bar, das atividades, da bilheteira, de um todo. Temos que nos esforçar porque nós comprometemos a fazê-lo e por isso, uma vez que nos comprometemos, temos que o fazer e tentamos fazê-lo e temos conseguido. E vê-se sustentabilidade? Vê-se sustentabilidade com muito esforço. Com muito esforço, vê-se sustentabilidade com a tarefa de que todos os diretores e jogadores, eu tenho jogadores que são diretores, são jogadores que já lá estão antes de mim, jogadores que eu provavelmente irei sair e eles irão ficar, sem dúvida nenhuma. Tenho jogadores que gostam do mosteiro, da freguesia e do clube e estão lá por gosto. Eu tenho lá jogadores que se põem numa folha para assinar e ele diz que podes pôr 10, que é para 10 anos. São jogadores que se sentem em casa e, acima de tudo, já é lema no mosteiro, já da altura do Sr. Gomes, mais que uma equipa, é uma família. E para esta época? Para esta época vamos tentar fazer o melhor que conseguirmos, dentro das nossas possibilidades, sem entrar em loucuras, porque nós sabemos que para ter uma equipa competitiva, e isso aconteceu foi a melhor equipa que eu tive desde que lá estou, sem dúvida nenhuma, a melhor equipa, porque os objetivos que alcançamos foram qualquer coisa histórico, por assim dizer. Foi com uma equipa em que fomos buscar cerca de 11 miúdos, na altura, às camadas jovens de Vieira. 11 miúdos que saíram de Vieira e que nós ficamos com eles. E que, passado 2 anos, felizmente fomos campeões. Este ano, neste momento, estamos com 21, 22 jogadores, em que 12, 13 são
prata da casa já e 7 ou 8 miúdos novamente. Era bonito que acontecesse, mas o objetivo é lá estar, desfrutar, porque é isso que nós temos que dar aos miúdos também e eles pô-los sem pressão. E com condições para trabalhar. Temos, sem dúvida nenhuma, temos vindo a adquirir cada vez mais condições. Neste momento temos um campo relevado que não tínhamos, temos uma bancada, temos uma sede condigna. O ano passado conseguimos meter bombas de calor, temos uma bancada coberta. E agora vamos tentar meter umas luzes, vamos tentar fazer uma coisinha de cada vez. Se conseguimos fazer uma coisa de cada vez, para quem vem a seguir poder usufruir do espaço, o objetivo está cumprido. Vamos então concluir esta conversa com o Presidente Junta, antes de vos pedir uma palavrinha final a todos. Já disse que para este ano uma das grandes prioridades é resolver a circulação no lugar das lanches. Sim, sim. Nós estamos agora já reativamos alguns caminhos, não é? De inverno, e agora estamos a tentar reativar novamente, mas já com um compromisso mais longo, que é Rio Longo, a ligação Rio Longo-Anissó, porque realmente está em péssimas condições, está intransitável. Penso que já há alguma coisa a fazer e vamos continuar nesse sentido. No que se passa ao abastecimento de água, a rede de saneamento, evidente. Sim, não se pensa nela. A rede de saneamento. Mas já existe no Mosteiro alguma zona. Já temos alguma coisa e agora este ano o próximo passará por Gandra. Gandra, se tudo correr dentro dos princípios que nós estamos a pensar, em princípio este ano ou no princípio do ano que vem vamos ter realmente a rede de saneamento básico. Quanto à água, tenho estado também a trabalhar muito nesse sentido, ver quais são as nossas nascentes, ver o que é que podemos fazer por elas, não é? Principalmente na água de fontanários, tanques públicos, tentar saber o porquê de não termos água, não é? E onde nós estamos a bater muito é em Figueiró. Figueiró, Magos já está mais ou menos bem, mas Figueiró está muito mal. A água falha com grande facilidade, as tubarias rebentam a qualquer momento. Já falei com quem de direito para saber a quem devemos responsabilizar por esta falha, que é uma falha enorme, porque não tenho dúvidas nenhumas que Figueiró, esteja onde estiver, é mosteiro. E se temos ali um lugar, Magos tem água, porque é que Figueiró tem este problema? E estou a trabalhar nesse sentido de colmatar essa falha. Pensa cumprir o seu programa de atividades para 2026? Sim. Estou convicto que vou conseguir. Só para uns segundos. O mosteiro tem vida e o rancho folclórico em particular. O mosteiro tem vida, o rancho folclórico tem muita vida, por isso eu disse vida é futuro. Vida é futuro, tem sim senhor. Aliás, quando nós olhamos para cerca de 12 crianças e jovens a atuarem, tem vida e tem muita vida. E é essa vida que qualquer um dos que está aqui quer regar, quer fortalecer, que de forma a criar bons cidadãos que conheçam o seu património, cidadãos que divulguem a sua cultura. E acima de tudo, o mosteiro tem uma coisa que é mágica. Eu, como nascida e criada no mosteiro, basicamente, à Beirinha, eu sei, e conheço o mosteiro muito bem, é o facto das pessoas trabalharem todas no geral para o mesmo. Ou seja, se há a freguesia onde as pessoas articulam e se precisarem de alguma coisa, estamos à distância de um telefonema ou à distância de 2 passinhos, porque o terreno ali é relativamente plano. E é o mosteiro, ou seja, se eu preciso, por exemplo,
o Rancho Folclórico fez um torneio de malha, pedimos aos escuteiros por causa dos jogos tradicionais que nos disponibilizasse, pedimos ao grupo desportivo a parte da coluna de som, pedimos à junta de freguesia outros equipamentos, ou seja, é tudo isto que faz com que trabalhemos para o mesmo e que as pessoas se sintam envolvidas. Da mesma otimista. Eu sou otimista por natureza e gosto muito da minha freguesia, também se nota-se, não é? Os escuteiros mantêm na sua vida com uma perspectiva a sua atividade, melhor dizendo, com uma perspectiva de continuidade e de reforço. Sim, a nossa continuidade vai estando assegurada a partir do momento em que tivermos os nossos miúdos connosco, e eles felizmente vêm ter connosco e permanecem connosco. E lanço aqui o desafio e o repto: quem não conhecer os escuteiros, que vá lá um dia, que experimente, porque depois de experimentar um dia, de certeza que já nunca mais sai. O Zé Luís primeiro vai ao Rancho Folclórico dançar ou tocar um instrumento, a seguir passa pelos escuteiros. Pode ser. E depois não dá uma perninha no futebol. Já deu uma perninha no futebol, que eu sei que sim. Boa. O futuro do Mosteiro penso que está assegurado. O campeonato 2-26-27. Neste momento já vai haver uma outra divisão, já é preciso lutar. Antigamente costumava-se dizer: o objetivo está cumprido, que a manutenção está garantida. Neste momento já não é assim. Vamos tentar fazer o melhor. É a única coisa que vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer o melhor e tentar proporcionar, acima de tudo, aos jogadores e estes miúdos novos que vêm, novas experiências, e eles ganhar experiência e, acima de tudo, que se sintam em casa, porque o Mosteiro é isso. Acima de tudo é eles sentirem-se em casa e procurar o melhor que conseguirmos tirar deles e eles formarem-se a eles próprios. É isso. Bem, Sr. António, estes 9 meses, pelas dificuldades iniciais que disse também no início da conversa que tinha encontrado, não o fazem desistir? Não, de modo nenhum. Eu não sou homem de desistência. Pois, pretende até ao final, considera realista até ao final do seu mandato cumprir o programa? Sim, com certeza. E eu só aqui um à partezinho, que eu não me posso esquecer disto. Eu nestes 9 meses de mandato, também assisti à animação que a professora Elsa disse, e com muita razão, e a carolice das pessoas no mosteiro. Eu tive o privilégio de ir à festa, a Rio Longo Poente da Senhora de Fátima. Fiquei felicíssimo, porque é uma carolice, aquelas pessoas que estão lá, aquilo que tentam fazer, contam pouco. Estive no São Pedro, em Rio Longo Nascente, e vi que as pessoas estavam felizes por terem aquele cantinho deles. Fui a Magos Figueiró, São Bento, coisa linda. E temos o nosso São João. Portanto, a animação... Sente-se bem estimulado. Sim, bem, muito estimulado. E a pensar cumprir até ao fim. Cumprir até ao fim e dar, como eu disse sempre desde o princípio, eu não fiz promessas nenhumas, a única promessa que eu fiz aos mosteirenses foi dar o meu melhor dentro daquilo que a Junta possa dar. E nós vamos acompanhando, ano e ano, se assim quiser, a atividade. E não se esqueça dos compromissos que tem pela frente. Hoje concluímos esta conversa à volta da freguesia do Mosteiro. Tivemos a presença do Presidente da Junta, António Rodrigues Gomes, também de Rui Matos, o Presidente da Direção do Grupo Desportivo do Mosteiro, Adelson Ribeiro, da Direção do Grupo Recreativo e Folclore do Mosteiro, e Carlos Ribeiro, do Grupo de Escuteiros, a quem mais uma vez agradeço a presença. Falamos do Mosteiro, onde quer que nos tenham escutado. Continuo com um bom fim de semana. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.